os coordenadores dessa mesa, senador Pedro Chaves, deputado Isalci, demais parlamentares aqui presentes. Dizer que é um prazer poder voltar a esta casa. Tive aqui, não por muito tempo, mas por 2 momentos na legislatura passada, deixei 15 projetos de lei na área da educação aqui. Alguns estão ainda tramitando e alguns são solucionadores da crise que a educação brasileira vive, conforme o professor Ronaldo, qual tenho um grande respeito pelo seu trabalho. O professor Ronaldo eu conheço de longa data aí, da sua excelência no aquilo que o senhor produz e na sua gestão da educação. Disse no início, concordo plenamente com ele, que nós temos um dos piores ensino médio do mundo. E eu acrescento, uma das piores educação básica do mundo. Eu conheço escolas em mais de 30 países. Todos os anos eu faço visitas técnicas para poder entender esse processo educacional, porque realmente alguns países têm um desenvolvimento muito significativo e nós não conseguimos avançar. A premissa básica para o desenvolvimento de um país, sem dúvida nenhuma, é a educação de tempo integral. Eu vou trabalhar um pouco de cada item da medida provisória. Medida provisória número 746. Por que medida provisória? Por que medida provisória? Porque as mudanças do ensino médio são urgentes. Vejamos, se fosse tramitar como uma lei normal aqui no Congresso Nacional, eu tomei como base 2 mudanças significativas da educação brasileira. Uma delas foi a LDB 9394/96, ela ficou 8 anos aqui no Congresso Nacional. E essas mudanças urgem, nós não podemos demorar tanto tempo. Também, um exemplo mais recente foi o próprio Plano Nacional de Educação, que era para estar vigindo de 2011 a 2020, ele só foi aprovado em 3 de junho de 2014. Ele foi apresentado pelo governo, depois do debate na CONAI, em 2010, ficou 4 anos e pouco, um plano nacional. Se dependesse dele, nós ficaríamos à deriva nesse período de 4 anos e pouco. Então, essas são as dificuldades de um trâmite de lei normal. Por isso, eu faço a defesa da medida provisória, dado a urgência das mudanças. Vejamos alguns problemas da educação brasileira. 50% dos alunos que ingressam no ciclo médio não completam seus estudos. 1,7 milhões de jovens de 15 a 17 anos estão fora da sala de aula. A sala de aula brasileira da escola básica não é prazerosa, por isso eles abandonam fácil. 3,7 bilhões de reais é o custo do abandono da sala de aula. E assim por diante. Então, além disso, vejamos uma análise feita no Núcleo Regional de Educação da minha cidade, da minha região, onde mostra que 12% dos alunos reprovam, 7,5% abandonam e 80% que são aprovados. E isto é um custo muito alto para a nação brasileira. No quadro seguinte, essa que é uma análise lá da minha cidade, onde mostra que 42% dos alunos do ensino médio pesquisado ano passado, na base de dados do Núcleo Regional de Educação da minha cidade e região, desistem ou passam sem notas. 25% dos alunos do ensino médio da minha região, eu sou do sul do Brasil, uma região bem desenvolvida, não é? 25% dos alunos são promovidos pelo conselho de classe. 12% reprovam, 7% abandonam. E os 42%, os 58% que passam de ano, eu tenho feito muitas pesquisas sobre a cola. É uma questão que pouco se trata nesse Brasil. 90% dos alunos brasileiros colam no ensino médio. Fiz muitas pesquisas sobre isso, sempre o índice é maior. Então, dos 58% que passaram por nota, 90% deles colaram para passar de nota. Por isso que nós vamos acumulando, em vez de acumular competências, domínio de proficiências, tal, nós não conseguimos avançar. Bem, e o custo da reprovação?
Nós temos quase 10 milhões de alunos no ensino médio brasileiro. Se 12% reprovam, são 1.100.000 alunos, são 30 mil salas de aula a mais todos os anos para manter a reprovação. Mas o maior custo mesmo está no custo do abandono, porque esses nunca vão poder ter acesso ao ensino superior e também o ensino profissionalizante brasileiro é muito incipiente. Podemos ver os resultados do IDEB, todos conhecem, não é? Do ensino médio. Nos últimos 3 avaliações, que é bianual, nós não saímos da nota 3,7, onde na escola pública, 2015, o IDEB foi 3,5 e na escola privada, 5,3. Na média ponderada, 3,7. Os alunos estão aprendendo 1/3 do que tinha que aprender. A gravidade aparece nesse gráfico, que é o domínio de proficiências. Vou me ater somente ao gráfico final. O aluno, ao terminar o ensino médio brasileiro, da escola pública, só 4,9% tem proficiências em matemática. E, em língua portuguesa, 21%. 80% a 90% do tempo foi perdido. Os bilhões e bilhões de investimentos ali não surtiu efeito nenhum na qualidade da aprendizagem dessas pessoas, desenvolvimento mental, intelectual, no raciocínio lógico, na capacidade de desenvolver uma tarefa mais elevada na vida, no mercado. Mas, considerando aqui a média brasileira, aqui a primeira, essas duas torres aqui do ensino público, mas a média brasileira, 27% de domínio de proficiências em língua portuguesa e 9,3% em matemática. Eu fiz um exame de matemática para os meus alunos de engenharia no primeiro ano deste ano. O nível de conhecimento deles foi de alunos de 7ª a 8ª série. Isso porque gostam de matemática, porque escolheram a área de exata. Vocês imaginam os demais. Esta é a situação calamitosa da educação brasileira e urge mudanças. Bem, se fosse falar do PISA, trouxe o dado, todo mundo conhece. O Brasil sempre está entre os 10 últimos, né? Então, dispensa qualquer comentário. Os números estão aí gritando, né? O artigo 1º da medida provisória, o grande ganho também, um grande ganho dessa medida, dessa proposta de mudança, é a implantação do tempo integral de forma gradativa para o ensino médio, gente. Eu não conheço um país no mundo que tenha encontrado a sua autodeterminação, o seu caminho no rumo da ciência, da pesquisa, da inovação, no desenvolvimento de mentes que possam transformar primeiro a si próprio, o meio onde vive o país, com escola de tempo parcial. O pressuposto mínimo, básico para o desenvolvimento de um país está no tempo integral. E agora, pela primeira vez, está vindo a proposta do tempo integral para o ciclo médio aqui em nosso país. Inclusive, no parágrafo único, trata da carga horária mínima anual, saindo de 800 para 1.400 horas, implantação gradativa. Um outro passo muito importante é desmembrar por área de saberes. A segunda parte do ensino médio, divide-se os 3 anos em 1 ano e meio, continua sendo, de certa forma, o básico, e depois divide nas áreas de linguagens, matemática, onde é obrigatório em todas as séries, as 3 séries, e depois divide em 3 grandes áreas, ciências da natureza, ciências humanas, eu tenho ali, ciências humanas e formação técnica profissional. Porque o sucesso de uma pessoa está em aprender aquilo que ele gosta, aquilo que a sua natureza ajuda, que ele tenha vocação para aquela situação.
até nós temos a tal da síndrome da segunda-feira, que é a dor de cabeça de domingo à noite. Normalmente, quem faz o que não gosta, domingo à noite tem dor de cabeça. E são milhares de profissionais nesse país que sofrem dessa síndrome, porque não tiveram a oportunidade de fazer uma escolha um pouco antes, se aprofundar realmente naquilo que os satisfaz naturalmente. E é claro que o país também deve muito à sua juventude por não ter projetos de orientação vocacional institucionalizado. Esse é um trabalho que, pelo rendimento e o retorno que estudar, custaria muito pouco. Um projeto institucionalizado para que os jovens possam ter a oportunidade de identificar a sua vocação. Conheço países como a Dinamarca, em que o jovem na 7ª, 8ª série, 9ª série, ele já está viajando, o governo desloca ele para os centros maiores, se ele for do interior, para conviver, depois de vários testes vocacionais, identificada a sua tendência de forma um pouco teórica, ele tem a oportunidade do vivenciamento por uma semana, 2, dentro das organizações aonde, teoricamente, ele está definindo a sua vocação. E aí a sociedade toda torna-se muito mais produtiva. Muito bem, e o ensino técnico profissional. Esse é urgente também. Na Alemanha, as pessoas não estão muito preocupadas em fazer um bacharelado. A maior parte dos profissionais lá fazem um ensino técnico muito bom. É de alta qualidade. Ele vai para o mercado, ele vai ter um salário muito próximo do que aquele que fez um bacharelado. Nos Estados Unidos, a maior parte dos high school está lá a área em 3 áreas, toda a parte teórica, e se o aluno está tendo dificuldade de avançar na área teórica, anexo, quase sempre, só dividido por um traço no prédio, no piso do prédio, tem uma excelente escola técnica, porque nem todos têm vocação para as coisas teóricas. Quando nós pensamos num bacharelado, nós estamos pensando num solucionador de problemas. Mais historicamente, são os auxiliares do rei do passado. Então, bacharel é uma pessoa que tem que gostar muito das coisas teóricas e, claro, também botar a mão na massa, mas nem todos têm prazer em fazer isto. Então, precisamos ter os cursos profissionalizantes bons para estar definindo o futuro da nossa juventude. E aí acontece que, dos poucos que concluem o ensino médio, dos que entram no ensino superior, metade desistem. Metade dos que entram não terminam o ensino superior. E essa metade que termina, quantos é que vão ter sucesso na vida? Metade deles também. Então, o que sobra disso? Por isso, nós não conseguimos competir em desenvolvimento na área da ciência e tecnologia, dado a essa situação grave em que vivemos na educação brasileira. Bem, um artigo que pareceu muito polêmico aí na imprensa é a história do notório saber. Esse notório saber, ele está na LDB, no artigo 61, e ele trata de universidades que tenha doutorado, ela pode dar título de notório saber para alguém. Mas o notório saber, ele ficou um pouco mais claro e mais simplificado quando o próprio Enem, uma nota do Enem, dá o título de notório saber para alguém. Hoje, a pessoa necessariamente não precisa fazer o ensino médio. Se ele tirar nota no Enem, 450 pontos nas áreas de conhecimentos e 500 pontos na área de redação, é dado a ele um título de notório saber. Notório saber dos conhecimentos, dessa fase do conhecimento. Então, eu creio que também, dado não termos os profissionais suficientes para atender as demandas de um ensino técnico que certamente será forte em nosso país, por exemplo, quem é que vai dar mecânica de automóveis? Nós vamos achar um licenciado para dar? Nós vamos vamos contratar um engenheiro para dar aula no ensino médio? Então, nós temos que criar uma facilidade para o exame de notório saber, para que ele possa ministrar essas disciplinas exclusivamente
técnicas, pelo menos numa fase transitória, até que possamos realmente estar formando profissionais para ensinar efetivamente estas disciplinas. Muito bem. Quando vem a obrigatoriedade de português e matemática, isso é muito bom, porque português é para as habilidades em comunicação e a compreensão, análise de texto, capaz de entender um texto o qual está escrevendo. Quem não tem as proficiências, que são mais de 70% que tem no ensino médio, não é capaz de ler e ter compreensão daquilo que está lendo. Eu fico até preocupado quando eu vejo esse movimento de invasão de escola tal. Será que aqueles jovens de primeiro ano, segundo ano do ensino médio, terceiro ano, eles leram a medida provisória, analisaram profundamente, tiveram a compreensão, foram capazes de debater entre eles para poder estar invadindo escolas? De participar do debate, é certo que podem, é justo, é importante, nós vivemos um país democrático. E a matemática tem uma função muito importante, assim como a filosofia, mas a matemática é melhor estruturada para o desenvolvimento do raciocínio lógico e os fundamentos para as ciências exatas que se abrem em várias carreiras a partir do ensino médio. Muito bem. A medida provisória também traz aí uma previsão de apoio financeiro para a implantação desse projeto em todo o país, e por um tempo limitado. Mas eu creio que todo esforço deve ser feito por todos os entes, no sentido de podermos investir na qualidade da educação. O investimento em educação é o projeto que maior retorno, inclusive econômico, dá por uma nação. Porque uma pessoa culta, ele produz muito mais, ele é feliz, ele se encontra no seu caminho e, ao produzir para ele em alto nível, ele produz para a nação como um todo. E aí vem a formação a formação docente deverá ser fundamentada na base. Bem, quanto à base nacional curricular, na base nacional comum curricular, essa é uma discussão que tem que ser feita realmente um pouco mais ampla numa segunda etapa. Conforme eu já disse, o fomento também está previsto aí. Mas, aproveitando os rápidos minutos que me restam, eu deixei aqui em 2014, no Senado, um projeto de lei muito semelhante a esse, para o ensino fundamental. Eu procurei trabalhar do primeiro ao nono ano. Propus que se implantasse o tempo integral do primeiro ao nono ano, dadas as dificuldades econômicas do país, também de forma gradativa. Aprovada a lei, no ano seguinte, implanta-se o primeiro ano de tempo integral. E assim sucessivamente, ano a ano, implanta-se a série seguinte, de forma que em 9 anos nós teremos, essa lei está aqui nessa casa, está no Senado, nós poderemos ter também do primeiro ao nono ano de tempo integral. Propus também que, saindo de 800 para 1.400 horas, propus exatamente 600 horas a mais, que estas 600 horas, que está nesse PLS aí, 255, que as 600 horas a mais, metade dela, pelo menos, seja dedicado ao ensino de matemática e língua portuguesa, pensando nessa premissa, que já acredito nisso há muito tempo. Ainda criei um novo modelo de um profissional para esse segundo turno, que é o mediador do conhecimento, do ensino-aprendizagem, porque nós já temos o profissional titular da cadeira, e esse seria um aprofundador do conhecimento. Nós já temos o dono da cadeira, hoje instalado em todas as salas de aula, em todas as áreas. Esse seria um aprofundador do conhecimento. E também deixei um outro projeto, só mais esse, que julgo também de grande importância, que é o projeto 293, que reduz o índice de falta do aluno de 25 para 15. Gente, não existe país no mundo que a frequência é 25%.
a falta pode ser 25%. O aluno fica 4 horas na escola em média. Tem merenda escolar, tem meia hora de intervalo. Segundo a OCDE, nós temos um desperdício de 33% dentro de cada sala de aula, 18% com indisciplina, 14% com atividades burocráticas. Então, sobram 2 horas e meia de aprendizagem dentro da aula. Ainda dessas aulas, ele pode faltar 25% delas voluntariamente, sem nenhum problema para ele. O que resta disto? O que resta disso? E a nossa criança é indisciplinada? Não é. É o modelo educacional que gera a indisciplina na sala de aula. Ele não aprende a aprender, ele passa para o 2º ano, a promoção é automática, passa para o 3º sem ter adquirido as proficiências do 1º ano, para embasar o 2º ano, e assim sucessivamente ele vai sendo promovido. Depois, quando tem a reprovação, ele é aprovado por conselho, por cola, e vai abandonando e vira essa situação lá pelos 10, 11, 12 anos, ele não aguenta mais a sala de aula, que ele não consegue entender mais o que está sendo ensinado ali. O que resta para esse pré-adolescente? Fazer indisciplina. Então, o modelo educacional nosso é o gerador da indisciplina. Além do mais, nós temos 7 milhões de jovens que desistem só nessa faixa, do 1º ao 9º ano. Estes, não sei para onde vão. Não são abraçados para as melhores práticas aí pela cidade nessa faixa de idade. Certamente, pelo o contrário. E diz as estatísticas que 68% dos crimes brasileiros são praticados por jovens de 18 a 28 anos com o ensino fundamental incompleto. Quero parabenizar a elaboração desse trabalho, porque é o caminho, não só este. Gostaria que o Senado prestasse, verificasse com carinho a medida, meu projeto de lei do tempo integral. Quero Obrigado. agradecer ao ex-senador Wilson de Matos Silva. Nós teremos tempo depois para as perguntas e passo a palavra nesse momento para Maria Alice Setúbal, socióloga e presidente do Conselho de Administração do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, CENTEP.